O tema da exposição bíblica: celebração do novo futuro. Nós estamos diante da descrição bela da reunião dos discípulos de Jesus com o seu Senhor, com o seu Mestre. Eles estavam se preparando para a costumeira celebração da Páscoa judaica. Vejam no verso 12 do capítulo 14 mesmo, quando Marcos localiza no tempo esta celebração. Era o primeiro dia da festa pascal, a festa dos pães asmos, quando os judeus à mesa diziam, sob a liderança do líder da casa, do pai: lembrem-se que vocês estavam no Egito. Ali sofreram a opressão de um faraó maldoso. Ele, sem misericórdia alguma, impôs muitos castigos à vida de vocês. Mas quando o Senhor libertou vocês e aqueles que tinham nos umbrais de suas portas a marca da aliança com o Senhor, o sangue do Cordeiro oferecido ao Senhor, vocês saíram apressadamente do Egito. Os pães ainda eram pães asmos, não havia fermento. Vocês não tiveram muito tempo para isso. E então Jesus, no primeiro dia desta festa, disse aos seus discípulos que deveriam se reunir também para uma celebração em que ele se apresentaria como o Cordeiro Pascal. A pergunta dos discípulos é: Senhor, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, Marcos narra como o Senhor já havia preparado um homem que teria um lugar à disposição, verso 14, um aposento, em que seria possível receber Jesus com os seus discípulos para a celebração da Páscoa. Um lugar espaçoso, preparado. Verso 15, ali os discípulos deveriam colocar o pão e o vinho. Diz a palavra de Deus que, ao cair da tarde, verso 17, o Senhor com os 12, então se reuniram para comerem à mesa. A palavra do Senhor nos mostra, então, uma nova celebração acontecendo em função de um novo futuro. Para os discípulos até então, o futuro deles seria recordar continuamente o livramento do Senhor sob a liderança de Moisés e a saída do Egito. Jesus, nesta celebração, apresenta um novo futuro, aquela que era a sua nova família, uma família espiritual e eterna. No verso 22, diz a palavra do Senhor que Jesus passou a celebrar aquilo que se constituiria na Páscoa cristã. Na verdade, irmãos, sempre que os discípulos de Jesus se reúnem, como fazemos nessa manhã, para a celebração da ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa, é relembrado em sua obra sacrificial, em seu trabalho vicário. Portanto, nós celebramos a Páscoa mensalmente. Jesus apresentou um novo futuro naquela Páscoa em que ele agora se apresentaria como Cordeiro e aquele que realizaria um novo e melhor sacrifício que o primeiro. Jesus estava apresentando o maior de todos os êxodos, o espiritual. O foco seria a libertação da escravidão, do pecado e a passagem em definitivo para uma nova vida. O corpo e o sangue seriam dele mesmo, Jesus, segundo a profecia, o servo sofredor. Segundo a declaração daquele que preparou seu caminho, João, o Cordeiro de Deus. Jesus se apresenta como centro da refeição pascal, que ele mesmo dirige e interpreta à luz dele mesmo. Notem quando Jesus, no verso 24, diz: isto é o meu sangue. E aqui, irmãos, nos lembramos que, tal como
A Páscoa dos judeus era simbólica, ninguém acreditaria que o pão que eles comiam na Páscoa judaica era o pão exato feito na saída do Egito, mas era uma lembrança daquele pão. A ceia que Jesus está celebrando tem conteúdo simbólico. Ele está falando do seu próprio corpo simbolizado pelo pão que é partido, do seu próprio sangue simbolizado pelo vinho que é oferecido nos cálices ali. O centro é Jesus. Ele interpreta em torno de si mesmo a ceia e diz: o meu sangue será derramado em favor de muitos. Não em favor de todos, porque nem todos crerão. Muitos rejeitarão. Muitos se negarão a reconhecer Jesus como Salvador. Jesus diz: jamais eu beberei de novo do vinho, do fruto da videira, porque Jesus aqui está dizendo mais uma vez: morrerei. E somente no reino eterno do Pai eu beberei com vocês novamente do cálice. Jesus está dizendo também que ele não morreria e continuaria morto, mas que ele morreria e ressurgiria dentre os mortos, porque o seu reino não se acabaria na cruz. A celebração de um novo futuro apresenta uma nova aliança. O Senhor já tinha oferecido ao seu povo no Antigo Testamento uma aliança. O Senhor ofereceu um caminho, mas o povo de Deus quebrou a aliança. Não honrou o compromisso feito pelo Senhor. Não foi o Senhor quem desonrou ou quem se esqueceu da aliança, mas o povo de Israel, que não cumpriu a aliança proposta no Antigo Testamento. Vejam o que nos diz Êxodo 24, verso 8. Aqui está uma descrição da aliança que o Senhor propôs a Israel. Vocês me honrarão como Senhor, e sempre que pecarem, vocês sacrificarão em honra ao meu nome e serão perdoados. Mas diz a palavra de Deus que o povo do Senhor se esqueceu desse pacto, desse acordo, desse testamento, desse compromisso com o Senhor. Êxodo 24, 8, então tomou Moisés aquele sangue, o sangue do cordeiro que foi sacrificado, e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Deus chamou o seu povo a celebrar o seguinte pacto: eu serei o Deus de vocês, o único Deus. E vocês serão o meu povo, por meio do qual revelarei a minha glória a todos os povos. Vocês serão uma luz entre as nações. Esta foi a primeira aliança, que foi invalidada pela incredulidade, pela falta de temor, pela rebeldia do povo de Deus. Deus, em sua graça, ofereceu então um novo acordo, agora melhor, perfeito, e isso demonstra como Deus excede em graça. Ele mesmo se fez carne na pessoa do Filho Jesus, para não mais conduzir o povo do Senhor a um sacrifício realizado por mãos humanas, que, segundo a palavra de Deus, não tem poder para perdoar pecados indefinitivos. Mas ele, Deus feito homem, se fez o próprio sacrifício para, com seu sangue imaculado, definitivamente redimir pecadores condenáveis. Vejam o que nos diz Hebreus 9, no verso 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pecado, irmãos, é aquilo que ofende a Deus, e isso é seríssimo. Ninguém deveria olhar para a palavra de Deus e estranhar o alto pagamento que deve ser dado pela remissão de um pecador, porque o pecado ofende a Deus, a um Deus santo. Por isso, o alto sacrifício de uma vida. O Senhor, por graça, quis sempre nos comunicar o quão destrutivo é o pecado, o quão miserável é a vida de alguém que vive na rebeldia espiritual. Por isso a necessidade de um alto sacrifício, uma vida pura. O que Moisés
e os anciãos de Israel no passado não poderiam imaginar é que esse sacrifício se tornaria superlativo, porque Deus, miraculosamente, encontraria um caminho extraordinário. Ele se faria corpo humano e sofreria como um homem o que nenhum homem jamais sofreu. Sendo santo, foi punido injustamente. Foi castigado e o seu sangue foi derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue que seria derramado na manhã seguinte, a ceia celebrada por Jesus com seus discípulos, estava sendo ali representado naquela ceia. E isso é sério, irmãos. Toda reverência, toda meditação, toda reflexão, toda contrição, toda piedade do nosso ser deve ser vista na celebração de uma manhã como esta. Porque nós estamos falando de uma nova aliança agora perfeita, proposta pelo Deus de amor que custou a morte do seu próprio filho Jesus. Jesus, naquela ceia relatada por Marcos, está representando um novo acordo, cumprindo a profecia de Jeremias. Jeremias 31, a partir do verso 31, nos antecipa a obra de Jesus no Calvário. Jeremias 31, 31 diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, seus pais, anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus não estava inventando coisa alguma. Ele não veio destruir a lei, mas veio dar real cumprimento à lei. Jesus estava rigorosamente cumprindo a profecia dada pelo Senhor a Jeremias: virá um tempo em que firmarei com o meu povo uma nova aliança. Qual nova aliança, irmãos? A primeira, feita por derramamento de sangue, com a entrega de um animal puro, segundo os critérios da lei. Qual nova aliança? Virão dias, diz o profeta Jeremias, em que uma nova aliança seria feita, porque a primeira foi anulada pela desobediência dos pais. Nós sabemos, irmãos, um acordo contempla pelo menos duas partes. E quando é quebrado, ele é invalidado. Na nossa cultura, quem quebra um acordo, inclusive, é punido com multas rigorosas. Quem foi punido foi Israel, porque não obedeceu ao Senhor. Em Deus jamais faltou amor, graça, misericórdia, livramento oferecido ao seu povo. No verso 34, Jeremias diz: chegará um momento em que todos me conhecerão, porque eu perdoarei os pecados de todos, dos quais jamais me lembrarei. Quando isso aconteceria? Se não na pessoa de Jesus. Localizem uma pessoa, um evento que caibam neste texto profético. Não há, irmãos. Somente Jesus e a cruz cabem aqui. Olhem para 1 Coríntios 11, verso 25, um texto muito conhecido da cristandade. 1 Coríntios 11, 25, Paulo, da parte de Deus, diz que o Senhor, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice, o cálice que representou o sangue de Jesus, este cálice, o símbolo da oferta de Jesus no Calvário, este cálice, o cálice do Cordeiro que ele mesmo apresentou como sendo ele. Este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E é o que fazemos aqui nessa manhã. É a representação, portanto, de um novo acordo. Deus não entrou em contradição. Ele mesmo no Antigo Testamento havia dito: vocês invalidaram por meio da rebeldia de seus pais, que inclusive firmaram pacto com outros deuses. A palavra de Deus é severa ao dizer: Israel se prostituiu, se envolveu com outros deuses, e eu então trarei vocês a um novo acordo na pessoa de Jesus. A garantia é uma nova herança, irmãos. Aqueles que firmaram um pacto com o Senhor gozam dos privilégios desse pacto. Relembrem o profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 10. Por favor, observe em sua Bíblia, Isaías 53, verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. De quem fala Isaías? Tal como o eunuco de Etíope perguntando a Filipe: de quem fala o profeta, de si mesmo ou de outro? Quem mais além de Jesus, sendo santo, levou não pecados seus, porque ele nunca pecou. Quem andou com ele ininterruptamente por longos 3 anos disse: na boca de Jesus nunca vimos mentira. Nós nunca vimos contradição em Jesus. Jesus nunca pecou. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, mas pecar ele nunca pecou. Quem derramaria a sua morte na alma, não por pagamento dos seus pecados, mas porque levou sobre si o pecado de muitos, pelos quais intercedeu junto ao Pai, que aceitou o sacrifício puro e agradável do Filho Santo. Quem, além de Jesus, cumpriria Isaías 53? Jesus cumpriu a palavra de Deus ao dizer: lembrem-se que uma nova aliança seria apresentada por Deus ao seu povo. E lembrem-se que haveria um novo cordeiro, um cordeiro santo, que seria sacrificado, cujo sangue seria derramado em favor de muitos. Jesus está dizendo: aqui se cumpre diante de vocês. O novo futuro de vocês é viver à sombra desta nova aliança. Romanos 5,15. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,15 que o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, em Adão, todos os descendentes de Adão morreram porque ele pecou, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, o novo Adão, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Para quem reclama, nós somos punidos em Adão, é necessário lembrar, nós somos justificados no novo Adão, que é Jesus. Não é injustiça da parte de Deus, há amor, há graça. Então, o novo futuro, irmãos, que Jesus abre para os seus discípulos, apresenta uma nova aliança. Deveriam crer em Jesus, deveriam obedecer o Senhor Jesus, na certeza de que Jesus os redimiria por completo e os conduziria eternamente ao seu reino eterno, ao seu reino de amor. E aqui chegamos a uma nova implicação das palavras de Jesus em Marcos. Um novo futuro implica em um novo reino.
Alguns daqueles discípulos esperavam que Jesus, em todo o seu poder e glória, estabelecesse um reino que, a partir de Jerusalém, traria vitória sobre os inimigos de Israel, daria prosperidade ao povo de Deus, e a justiça e a paz seriam vistas como nunca antes. Jesus diz: vocês estão enganados, eu beberei com vocês, não mais nesse mundo, mas de novo no reino de Deus, até aquele dia em que vocês estarão comigo no reino do nosso Deus, no reino do meu Pai. Eu não beberei mais com vocês, eu não cearei com vocês, eu cearei com vocês somente na eternidade. Um reino estabelecido na terra e continuado no céu. A meu ver, a palavra do Senhor nos apresenta aqui o ensino de que Jesus, na sua vinda, estabelecerá o seu reino na terra e depois nos conduzirá à eternidade com ele. E o que faremos no céu? Faremos o que aqui pela graça de Deus já fazemos. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Os seres redimidos, os anjos, aqueles que adoram o Cordeiro assentado no trono, na visão de João do Apocalipse, Apocalipse 5, 9 e 10, o que eles cantam, o que nós já cantamos hoje, irmã Neliane, como ensaio. O que nós já cantamos hoje, irmão Cleivson, sabendo que a preparação daquilo que cantaremos, todos os povos, tribos, línguas, nações, incluindo brasileiros, redimidos pelo sangue do Cordeiro, um dia estarão diante do Senhor Jesus, e nós teremos a memória de que Ele nos redimiu e nos levou ao céu. Nós cantaremos: digno és, Senhor, de tomar o livro e abrir os selos. Digno és de dirigir a história, digno és de conduzir destinos, porque foste morto e mais ninguém, e com teu sangue, o teu sangue precioso derramado sobre o madeiro do Calvário, compraste. Eu não preciso explicar aos irmãos o que significa comprar. Comprar é adquirir direito, comprar é ter a posse daquilo que você comprou. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Os que procedem do Brasil também, louvado seja o nome de Jesus. De toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino. Nós já somos o reino de Deus aqui. Sacerdotes, por meio do Espírito de Jesus que nos habita, nós chegamos ao Pai sem impedimento. Jesus, que nos dá o seu Espírito, é mediador de uma nova e viva aliança. Verso 10, para o nosso Deus, constituíste estes que compraste com teu próprio sangue, reino e sacerdotes, e de novo, reinarão sobre a terra. Eu creio na existência do milênio, porque vejo diversas afirmações bíblicas de que nós reinaremos sobre a terra até que estejamos no céu com o Senhor. Um reino de redimidos, irmãos. Um reino de quem pelo sangue de Jesus foi lavado de todo pecado, perdoado, foi tornado em Cristo Jesus e em seu sangue nova criatura. Portanto, é um reino de novos cidadãos, e nós sabemos, a palavra de Deus nos chama de peregrinos, de forasteiros. Nossa cidadania é dupla. Eu conheço alguns membros desta igreja que têm dupla cidadania. Irmãos, nós estamos neste mundo, mas nós somos do céu. Nós somos brasileiros, mas nós pertencemos ao reino do Senhor. É um reino incomparável em glória. Nada que a inteligência artificial possa te apresentar na tela do cinema, com todos os recursos que a arte nos tem oferecido, pode se comparar à glória do que veremos na Nova Jerusalém. Nada. É diferente de tudo. Todas as belezas desse mundo, todos os sabores dessa terra, e são muitos. Todas as boas experiências, todos os momentos festivos, todos os dias felizes, não se comparam nem de longe ao que nós veremos no novo Éden, que é o céu, quando teremos plena comunhão com Deus, onde não haverá tristeza, choro, pranto,
dor, pecado, mentira, traição, falsidade, carnalidade. Um reino incomparável em glória. Diz o Senhor Jesus: eu estou firmando uma nova aliança para que vocês herdem um novo reino. Então, cumprido o meu sacrifício aqui, não mais aqui estarei em carne. Estarei com vocês novamente numa ceia como essa, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. A ceia, irmãos, celebrada na terra, antecipa a ceia que será celebrada no reino eterno do Senhor. E aí, nenhum pastor auxiliar como eu conduzirá a ceia. O pastor chamado de sumo pastor de ovelhas, Jesus, é quem conduzirá a ceia no céu. E aí, meus irmãos, os diáconos que me auxiliam estarão comigo na condição de redimidos do Cordeiro, recebendo das mãos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ceia celebrada na eternidade. Jesus e seus discípulos cantaram certamente o grande Halel. Salmos 115 a 118. O Salmo 115 é lindo, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o nosso Deus? O nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Tal como o costume dos judeus, aquele que celebrou, proclamou grandes bênçãos para a família e os chamou a cantar hinos que exaltam a graça e a misericórdia de Deus. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, Senhor, nós cantamos ao teu nome, tal como os judeus faziam após a ceia pascal. Os discípulos de Jesus cantaram e saíram do cenáculo em direção a um novo futuro. Eles celebraram um novo futuro, porque instantes depois, Jesus, sendo traído por Judas, seria aprisionado, condenado, no dia seguinte morreria, e depois de alguns dias, 3 dias exatamente, ressurgiria dentre os mortos. Um novo futuro, uma nova aliança, que abriria as portas dos crentes para um novo reino. Saíram em direção a um novo futuro em que haveria a cruz, mas depois existiria a ressurreição. Você que já é pactuante da nova aliança, saiba, ainda existe cruz nesse mundo. Mas saiba, persevere em Cristo, crê em Cristo, porque virá também a ressurreição eterna dos crentes.